Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Nesta manhã radiosa, de domingo, é tão bom a gente começar o dia indo em busca, não é cumprir uma obrigação, nós não estamos aqui cumprindo uma obrigação, porque isso aqui é o dever do cristão, e a gente busca, toda manhã no domingo, estarmos aqui numa comunhão parcial de harmonia em todos os corações, para que juntos nós possamos mais acentuadamente, porque esta casa aqui nos recebe, nós sabemos que essa casa aqui está repleta de amor, de compaixão, de caridade para as nossas donzelas. Então aqui a gente vem buscar um pouco daquele reforço para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para a nossa semana, E aqui nós estamos mais uma vez, com este sol tão brilhante depois de uma chuva tão benfazeja que limpou o nosso espaço daquela fumaça, assim, que tanto mal estava nos fazendo. E tudo isso nós temos que agradecer. E agradecer pelo fato de estarmos aqui, de fazermos parte desta casa, de fazermos parte da união com Cristo. Então, que todos sejam bem-vindos. Neste momento, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinita bondade, rogando a Jesus as bênçãos, as benesses do Pai, para que nós possamos, Senhor, mesmo através de dificuldades, de dias difíceis, nós possamos ter a companhia dos nossos mentores e merecermos essa companhia, para que nós possamos, de uma certa forma, caminhar na retidão dos caminhos que Jesus nos indica através do Evangelho. Nós estaremos aqui hoje para ouvir mais um pouquinho da preleção do Evangelho de Jesus. A preleção hoje está a cargo do nosso irmão Sidney. Pedimos aos mentores amigos que dê a intuição para ele, para que ele calmamente passe para nós aquilo que ele preparou para esta manhã de domingo. Nossa gratidão, Senhor, e nós te rogamos a tua paz, que nós possamos, com muito discernimento, usarmos a reflexão dos ensinamentos de hoje para o nosso dia, para a nossa semana, para que nós possamos introjetar os nossos pensamentos dentro desses ensinamentos. Obrigada, Jesus, por mais esta oportunidade. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre, e que a tua paz permaneça em nossos corações, que nós possamos sair daqui melhores do que quando chegamos. E assim seja. Com a palavra, nosso irmão Sidney, para a preleção do dia. Parabéns. Muita paz. Jesus nos abençoe sempre. Nosso intento, nossa boa vontade de estarmos mais uma vez reunidos para aprender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. É com muita gratidão que a gente sempre nos dispõe a falar um pouquinho sobre o que a gente consegue aprender nas muitas vivências espíritas, peregrinando pelas casas espíritas, trabalhando, dando a nossa pequenina contribuição, a nossa singela contribuição. Nós vamos aprendendo um pouquinho a cada oportunidade. Então chega um momento da gente passar adiante o que a gente consegue ajuntar com muita dificuldade, passar adiante à frente para os companheiros. Para nossa introdução, nós selecionamos a mensagem intitulada Na Conduta do Cristo, do Espírito Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Ele nos diz Emmanuel que nos 3 anos de vida messiânica, Jesus em tempo algum duvidou do Pai.
Nenhuma vez operou em proveito próprio. Nunca recusou a cooperação de trabalhadores menos respeitáveis que as circunstâncias lhe ofereciam. Não discriminou pessoas ou recintos para a prestação de auxílio. Nada fez de inútil. Nada usou de supérfluo. Nunca foi apressado. Nada fez em troca de recompensa alguma, nem mesmo na expectativa de considerações quaisquer. Realmente, se Jesus nunca fez isso, por que nós faremos? Por que nós faremos isso? A mensagem de Emmanuel é muito oportuna para nós, porque a doutrina espírita nos dá a grande oportunidade de conhecermos a nós mesmos, de ir ao encontro de nós mesmos, porque às vezes nós fazemos fugas de nós mesmos, queremos conhecer o outro, os outros, e fugimos do encontro de nós mesmos, do encontro que temos marcado para conosco mesmos. Mas o nosso grande poeta, Rabindranath Tagore, ele nos faz uma proposta de encontrarmos a nós mesmos, talvez encontrando o outro, porque o outro às vezes nos aponta os nossos defeitos, as nossas mazelas. E nós temos a oportunidade de encontrar a nós mesmos buscando, às vezes, a presença do outro. Quando ele diz assim: procurei-te desarvorado e triste, pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, mas sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando todas as minhas esperanças em vãs tentativas de te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e tombei vencido. Depois disso, defrontei um dia com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar os 3. O próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale, nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda a musicalidade de quem embala a natureza faz-se partitura, para que o cantor destrave a sua voz, e inunde um mundo de fé, de harmonias e de felicidade. Esse é o cântico poético do nosso poeta indiano, Rabindranath Tagore, e que eu tive o privilégio, a oportunidade de conhecer através do desdobramento. Eu pedi aos guias espirituais me levassem para conhecê-lo, porque eu queria conhecer o Tagore, e eu fui levado. E depois eu me recordei com muita clareza do encontro que tive com ele. Efetivamente, as religiões podem ser consideradas como sendo alimento para a alma. Desse modo, nós temos que considerar de que tem que haver muitas religiões para atender este momento peculiar evolutivo que cada alma atravessa, considerando que cada alma está em um momento de consciência distinto, diferente. Estamos diferentemente em vibrações diferentes, uns mais altos, outros mais baixos, outros na média, e assim nós estamos peregrinando no mundo. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, em um dos seus setores responsáveis por pesquisas do movimento religioso na Terra, existem até o presente momento 14.000 religiões conhecidas no mundo, catalogadas, e todas elas para o atendimento do ser. 14.000 religiões. Todavia, cada uma delas possui o seu material para oferecer aos seus adeptos, como sendo livros, no caso da nossa doutrina espírita. Outros usam diretamente a Bíblia como base, fixando-se às vezes no Velho Testamento e às vezes outros também no Novo Testamento.
Umas são mais dogmáticas, outras mais livres. Não obstante a riqueza de materiais que todas as religiões nos oferecem, há um pesquisador inglês, por nome Arnold Toynbee. Ele já havia frisado que em uma das suas pesquisas, que a religião que mais cresceu, a que mais se desenvolveu no mundo, foi a religião do cientificismo. São os aparelhos eletrônicos que nós mesmos introduzimos na nossa intimidade doméstica, de modo que tem nos tirado da direção que nós deveríamos seguir, que deveríamos caminhar. Porque a religião do cientificismo nos projeta para fora, para o externo, distanciando o homem de si mesmo, evitando desse modo a viagem para dentro. Porque quem não fizer a viagem hoje, talvez tenha que fazer amanhã. Se não fizer amanhã, tem que fazer depois de amanhã, talvez em 2025, talvez no outro ano, na próxima Copa do Mundo. Mas vai chegar um momento em que ele tem que fazer a viagem para dentro. Muito embora as fugas que eu já comentei, que nós vamos fazendo, buscando nos agarrar em outras coisas que o mundo nos oferece, como a religião do cientificismo nos oferece, os aparelhos eletrônicos que vão nos tomando o tempo, que vão nos ocupando o tempo da vida, nos tirando do foco real para a nossa existência. E ficamos tão projetados para fora desse modo, que acabamos por nos perturbar. E hoje buscamos dentro das religiões encontrar a Deus. Lembrando que a palavra religião vem do latim religare. Religare, ligar novamente o homem a Deus, a divindade. Porque nós saímos da mão do Pai e nós vamos peregrinando para o mundo, vivendo as nossas experiências, e nós nos distanciamos de Deus, do Pai. E a religião serve para nos religar com o Pai novamente. Todavia, é importante considerar que nessa busca por nos encontrarmos no mundo, quantos de nós encontramos uma religião que possua uma de suas bases alicerçada na área filosófica? Quantas religiões hoje investem na filosofia, levando os seus providentes a pensar, raciocinar? Quantas religiões? Talvez nós podemos falar muito proprietariamente da doutrina espírita, que nos leva a pensar, raciocinar. Porque a doutrina espírita foi criada em cima de perguntas e respostas, em cima do raciocínio. Jesus fazia as pessoas pensarem, raciocinarem. Kardec também nos instiga a pensar, raciocinar. Que é exatamente o que acontece quando nós lemos e estudamos o Livro dos Espíritos. Uma pergunta vai levando a outra, vai desvendando toda a divindade, satisfazendo a nossa curiosidade e ao mesmo tempo nos libertando pouco a pouco das amarras que nos criaram no passado. Kardec nos traz a codificação com a primeira questão: que é Deus? Que é Deus? Não é quem é Deus, é que é Deus. O que é Deus? Alguns tipos de livros dos Espíritos trazem o que é Deus. Então veja, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E a partir daí Kardec vai destrinchando a divindade, desfazendo as amarras do passado, em que nos incutiram os medos como forma de dominação. Os medos, incutindo os medos nas pessoas. Medos estes muitas vezes destruidores, e que Joana de Ângeles, de forma magistral, aborda no capítulo 4, de Diretrizes para o Êxito,
como sendo um dos maiores virtudes da alma: o medo de envelhecer, o medo da morte, o medo de ficar sozinho. Quantas pessoas têm medo de ficar sozinho? E o medo de ficar doente. Muitas vezes ele fica doente porque ele tem medo de ficar doente. Já viram isso? De tanto medo de ficar doente, ele acaba adoecendo. Mas como nós nunca estamos abandonados pela divindade na hora exata prometida por Jesus, há 167 anos atrás, surge na terra a doutrina espírita. Apenas 167 anos. A doutrina nova, engatinhando ainda. Muitos de nós, talvez a maioria, está ao encontro com a doutrina espírita pela primeira vez na sua vida, na sua existência como espírito. É o primeiro contato com a doutrina espírita. Muitos de nós, esmagadoramente, porque é uma doutrina nova, 167 anos apenas. E teve que nascer na França, porque só a França, na segunda metade do século XIX, ofereceria condições para receber um pensamento como é o pensamento espírita. A França sempre deu ao mundo as mentes mais brilhantes. Os espíritos mais evoluídos vieram através da França. A França tinha magistrados, militares, religiosos, políticos, estão todos em enciclopédia. Richelieu, Napoleão Bonaparte, Voltaire, o cardeal Mazarino. Mas a divindade é caprichosa. Ela queria um pedagogo, alguém que trabalhasse a educação do espírito. O Espiritismo é uma doutrina eminentemente educativa. Então Allan Kardec estuda com Pestalozzi, que era protestante e metodista em Verdun, na Suíça. Volta a Paris e estuda magnetismo por mais de 30 anos com Anthony Frank Mesmer e Armand Marx de Périgueux, os grandes magnetizadores do século XIX. Não obstante, a sua dedicação aos estudos é só aos 50 anos de idade. É que o professor Hippolyte Léon Denisard de Baio é levado a conhecer os fenômenos das mesas girantes, o nosso Allan Kardec. E a ciência o convence de que por detrás daqueles fenômenos todos, a mesa se levantando, as cestinhas escrevendo, de que por detrás de todos aqueles fenômenos existia algo sério. Porque a doutrina espírita é algo sério, feita para pessoas sérias. Em 40 anos que eu estou no movimento, atuando, pude observar muitas pessoas entrarem na casa espírita e depois saírem. Mas por que saíram? Saíram porque não entenderam a mensagem espírita, não fizeram a ligação da doutrina espírita com Jesus, com o Evangelho de Jesus. Ficaram na superfície da doutrina, não aprofundaram os seus conhecimentos, ficaram apenas nos fenômenos mediúnicos, nas consultas aos médiuns, e às vezes encontraram pelo caminho médiuns oportunistas, que falam o que a pessoa quer ouvir, simplesmente. Então ficam às vezes nos fenômenos, não aprofundam os conhecimentos da doutrina espírita. Certa feita eu tive a oportunidade de dialogar com um militante que abandonou as fileiras espíritas, abandonou a casa espírita, muito embora já fazia-se muitos anos que ele frequentava. Dizia ele: tenho o direito de fazer as coisas erradas, mas quando faço, a consciência desperta pela doutrina e me diz: você pode errar, mas vai haver uma reação desta ação, vai haver uma causa.
um momento em que você vai ser cobrado por essa ação. Então a gente queda-se no momento de fazer a ação. A gente recua. Mas eu pude observar nessa conversa com ele, que mesmo ele abandonando a casa espírita, a sementinha estava plantada no seu coração. Era um futuro trabalhador. Não sei quando vai ser, talvez ainda nesta mesma encarnação, ou talvez na próxima, mas ele vai ser um trabalhador do movimento espírita, ou talvez de um movimento religioso, em outros segmentos religiosos. Não tem problema, porque toda semente germina em tempo oportuno. Quando eu era pequeno ainda sou, mas quando eu era menino também sou ainda, porque 50 anos ainda é menino. Eu frequentava a casa espírita André Luiz, na cidade de Rolândia, com os meus pais, com os meus avós. Quando era dia de centro, eles diziam: hoje nós vamos no seu Leonardo. Eles não falavam casa espírita. Eu achava estranho tudo aquilo, porque eles... Você tem a reserva. O problema é que eu acho que estão misturando a nova com a sexta nova. Acontece. Então, quando era dia de centro espírita, eles diziam: nós vamos no seu Leonardo hoje. E era toda uma preparação para ir no seu Leonardo, que era o centro espírita que o seu Leonardo dirigia, que era o centro espírita André Luiz, que existe até hoje na cidade de Rolândia. Então eu ia com os meus pais, com os meus avós, e eu via todo aquele movimento, aquelas manifestações, porque era uma reunião pública, reunião mediúnica aberta, pública, e eu via todo aquele movimento, toda aquela coisa, eu ficava tão encabulado com aquilo, e aquilo ia introjetando em mim. E eu, às vezes, eu via na minha casa também as manifestações, os encontros que os meus avós faziam reuniões mediúnicas em casa, e eu achava bonito incorporar a minha avó incorporando, né? Ela chegava a tremer assim, e aquilo tudo eu ficava observando, e eu ficava daquela forma, como se eu estivesse ficando apaixonado pela doutrina espírita. Mas como o tempo foi passando e fui crescendo, eu fui partindo para os estudos, fui encontrando grupo de estudos no caminho, e a gente foi compreendendo, e eu pude ver que existia todo um conhecimento a ser descoberto, a se desdobrar na nossa frente, os conhecimentos. Havia todo um oceano a ser descoberto, como nos diz Emmanuel, que nós estamos ainda na praia da doutrina espírita. E faz sentido, porque é apenas 167 anos. Ainda, por muito mais que tenha informações de todo o cabedal de Chico, de Divaldo, de Raul Teixeira, todo o material que eles nos fornecem, ainda é muito pouco. Existe muito mais a ser trazido para nós. E nós acreditamos nisso. Porque agora nós já tivemos a informação que Emmanuel está encarnado e que o Chico vai escrever por ele. Veja o que vai vir por aí ainda. Se nós, às vezes, nós não conseguimos ler nem a codificação, que é 5 livros. Imagina se nós vamos conseguir. Mas nós vamos tentando, vamos na estrada. Essa é a grande beleza do Espiritismo. O que ela é capaz de fazer com as pessoas, num tripé harmonioso, incorporando a ciência, a filosofia e a religião para o nosso progresso e nos trazendo paz de espírito que tanto almejamos para a nossa vida. Depois de estudar, de ouvir palestra, de participar do passe da Casa da Sopa, de estar integrado na Casa Espírita, porque é importante nós termos o conhecimento sedimentado em nós. É importante o conhecimento, a busca do conhecimento, estar sedimentado em nós, fixo na nossa alma. Como posso falar de algo
se não a conheço, se não a estudo? Porque se exige do maometano que ele conheça o que é o Alcorão, do cristão evangélico que ele conheça a Bíblia. O mínimo que se deve exigir de uma pessoa que se diz espírita é conhecer a codificação que ela diz abraçar. O conhecimento, portanto, é fundamental. E é este conhecimento que nos devassa a nós todos, porque expõe as nossas entranhas. O que é que eu sou no mundo? Qual é a minha importância no mundo? O que é que eu estou fazendo aqui? Temos que fazer as nossas perguntas para nós mesmos e em busca das nossas respostas. Kardec fez 1019. É mais perguntas, porque lá tem a pergunta 1000, aí tem a 1000A, 1000B. Se for contar todas em forma de perguntas, dá muito mais de 1019. Então Kardec fez 1019 perguntas. Por que é que nós vamos nos aquietar com 2 ou 3 questões? E após os conhecimentos todos estarem sedimentados em nós, eu sou convidado à vivência destes postulados. Aí vem a mudança dos afetos, vem todo um trabalho com os sentimentos. Me conhecer, conhecer as minhas mazelas, as minhas janelas que eu tenho abertas, escancaradas, que dão para coisas que não são muito boas para o espírito. Certa feita eu recebi a visita na minha oficina, na minha humilde oficina. Eu recebi a visita de um amigo que estudava com a gente. E ele já estava num período, já começando as suas preleções, começando a falar, a fazer as suas pequenas palestras. Ele chegou na minha oficina, eu estava ocupado, eu não podia parar naquele momento. Eu disse a ele: me aguarde um pouco aí que eu já venho. E ele ficou encostado na parede, me aguardando. Eu demorei uns 10 minutinhos, e quando eu fui atendê-lo, eu o surpreendi fumando. Eu achei estranho, porque eu não sabia que ele fumava. Eu achei muito estranho aquilo. Ele viu a minha surpresa e foi logo se explicando: pois é, Sidney, você veja bem o que a doutrina espírita faz com a gente. Há 2 anos atrás, quando eu adentrei a casa espírita, eu fumava 5 carteiras de cigarro por dia. 5. 4, 5 carteiras de cigarro por dia. Hoje eu fumo só 4. Mas não, você fuma 4 carteiras de cigarro por dia ainda hoje? Não, 4 cigarros só. 2 de manhã, 2 à tarde. E eu estou diminuindo. E eu acho que pelo tempo que já faz, ele deve ter parado já. Então, é uma janela que estava escancarada nele, que ele está conseguindo fechá-la. É a educação do espírito através do estudo, do conhecimento de si mesmo. Não é uma violência que se faz, às vezes, eu acho, particularmente eu acho uma violência, você deitar uma pessoa numa caixa de água e dizer: pronto, você mudou. Daqui para frente você é outra pessoa. É válido, é uma tentativa, mas é uma violência espiritual. A mudança que a doutrina espírita nos propõe, ela é gradativa, vagarosa, gradativa. Você vai identificando as suas dificuldades e vai modelando-a, remodelando-a, mudando-a devagarzinho. Isso é o que o nosso amigo está fazendo. E ele está por aí, fazendo palestra, faz palestra aqui também. Não vou contar quem é, vou deixar a curiosidade. Essa é a grande beleza que o Espiritismo é capaz de fazer conosco. Grande mudança, devagar, mas constante em nossa vida, no nosso dia a dia. O Espiritismo nos traz o suporte necessário para que isso aconteça. Os mais de 400 livros de Chico Xavier, dos mais de 200 de Divaldo Pereira Franco, toda a literatura de Dona Ivone Amaral Pereira, Raul Teixeira e tantos outros. Tivemos perto de nós, que hoje ela não trabalha mais, mas que escreveu livros maravilhosos,
Dona Célia Xavier de Camargo. E depois que nós nos tornamos espíritas de fato, como estão os nossos relacionamentos? Como está? O que é que está acontecendo com os nossos relacionamentos? Conseguimos ser pessoas mais calmas, afáveis, ou ainda explodimos no trânsito, na fila que ninguém obedece? Como está o domínio da nossa voz? Ainda falamos aos gritos ou já conseguimos conversar com mais serenidade? Como é que está? Depois que você se tornou espírita, como é que está os seus relacionamentos? A sua forma de pensar, de agir? O teu brilho? O seu Hugo falava para nós, o espírita ele tem um brilho diferente. É porque ele via a aura das pessoas, né? Então ele via o brilho. Ele ficava olhando para a gente assim, observando, e ele via o brilho da aura. E ele dizia, o espírita tem um brilho diferente. É aí, meus queridos amigos, que o espiritismo vai ser visto na sua excelência. Ninguém duvide. Será notado por outras pessoas através da transformação moral que imprimirem seus próprios profetentes. Entretanto, a vivência dos postulados espíritas, nos dias de hoje, é de suma importância. Sobretudo nos dias de hoje, que são caóticos, cheios de crimes, corrupções, a depressão galopante que assola o mundo de forma devastadora. É preciso viver os postulados espíritas. Jesus nos enviou o Consolador como se fosse uma vacina capaz de nos libertar, enquanto tantas pessoas já perderam totalmente a capacidade de raciocínio. Há pessoas que existem outras pessoas que pensam por elas, porque já perderam a capacidade de raciocínio próprio, devido à depressão, à ansiedade e outros problemas que a doutrina espírita chega e nos protege, como se fosse uma vacina, como nos diz, como se fosse uma camada protetora. E olha só, meus amigos, é uma doutrina totalmente livre, não impõe nada a ninguém, pelo contrário, propõe. Não cobramos dízimo, não temos dogmas, não temos sacerdócio, totalmente livre. Jamais no século foi visitado por personalidades tão ricas de amor, de beleza, como o século XX. Tivemos Gandhi, a presença do Gandhi no nosso tempo. Madre Teresa, Irmã Dulce e outros do quilate de Francisco Canto Xavier, como o Sr. Gonçalves, como o Sr. Joaquim Camargo de Rolândia, figura ímpar que eu tive a oportunidade de conhecer e trabalhar por muitos anos seguidamente no Maria de Nazaré. O Sr. Joaquim era uma pessoa do bem, ele vibrava o bem constantemente. Certa feita nós estávamos no calçadão de Rolândia, as meninas do centro estavam fazendo uma feira do livro espírita, e nós estávamos por lá ajudando no que fosse possível. E estava eu, o Sr. Joaquim e o Sérgio, o filho dele. Quando nós fomos abordados por um engraxate, um menino com uma caixa de engraxate, eu fiquei espantado porque não é muito comum, mas antigamente era muito normal, mas hoje em dia, naqueles momentos, foi muito peculiar. E nós fomos abordados por ele e ele queria engraxar o nosso sapato para ganhar um dinheirinho. O Sr. Joaquim olhou para o pé dele e falou: eu estou de tênis. Ele ficou sentido porque ele estava de tênis, ele não ia poder deixar engraxar o sapato dele. Eu e o Sérgio, espíritos matreiros, nós dois, olhei para o Sérgio e disse: Sr. Joaquim, fique tranquilo. O menino vai engraxar o meu sapato e o sapato do Sérgio, e o senhor vai fazer o pagamento. Eu disse: você é muito esperto, né, sim? Sr. Joaquim, nós vamos aprendendo com a vida, né?
E assim foi feito, engraxamos o sapato, ele fez o pagamento. E dava lá 20 reais, ele deu 50 reais para o garoto, e o garoto saiu todo feliz. Então veja que ele não perdia a oportunidade de fazer o bem, porque ficar sentido que ele estava de tênis no momento que ele podia dar a oportunidade para o menino engraxar o sapato, são só para os espíritos grandiosos, maiores do nosso tempo. Então tivemos essa grande oportunidade de conviver com esses grandes espíritos anônimos para o mundo, mas grandiosos para nós. Para o nosso fechamento, nós selecionamos a mensagem, mais uma vez, do Espírito Emmanuel, intitulada Aconteceu com ele. Aquele que realmente conhecia a si mesmo, passando entre os homens, nunca perdeu de vista o esquecimento incondicional diante da injúria e da violência. Repelido, desculpava sempre. Ironizado, compreendia. Desprezado, auxiliava. Aprisionado sem razão, não recorreu à justiça. Espancado, abençoava os próprios verdugos. Escarnecido, orava em silêncio, pedindo ao céu a paz dos perseguidores. Levado à cruz, estendeu o perdão na hora derradeira. Aconteceu com ele, o Cristo de Deus e governador espiritual da terra. Entretanto, por sua serenidade, ensinou aos aprendizes do Evangelho a sua redenção, a viver no mundo com a bênção do amor, a fim de que todos nós aprendamos por fim a ressurgir da morte, possuindo a alegria triunfante da vida vitoriosa. Porque só existe vida, não existe a morte. Talvez a morte pode existir de lá para cá, do mundo espiritual, para quando nós temos que reencarnar. Nós deixamos a vida pujante da vida espiritual, porque é uma vida mais pujante do que a que nós temos aqui. Talvez a morte existe para o espírito de lá para cá, mas daqui para lá, nós não podemos dizer que existe a morte. Então nós vamos peregrinando no mundo, buscando os conhecimentos, aprendendo aqui e ali, e vamos nos preparando para a melhora espiritual, porque todos nós melhoramos, até aqueles que se encontram numa condição, às vezes, de saúde física ou mental, desajustados, eles estão em processo de refazimento. E Kardec tem razão, e o nosso poeta também tem razão, de nós buscarmos, muitas vezes, o encontro com o outro, porque o encontro com o outro, ele vai nos proporcionar um encontro conosco mesmos, como nos diz a poesia. Procurei-te desarvorado e triste, pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, mas sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando todas as minhas esperanças em vãs tentativas de te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e tombei vencido. Depois disso, defrontei o dia com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada que amei-a, a sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar os 3, o próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale, nem interrompas o teu curso, água transparente do regato. Toda a musicalidade de quem para a natureza, faça partitura, para que o cantor destrave a sua voz, inunde o mundo de fé, de harmonias e de felicidade. Que a nossa felicidade no nosso dia a dia possa ser constante, apesar das tribulações da vida, apesar das dificuldades da vida. Muita paz a todos, Jesus nos abençoe.
sabia assim, que tinha tanta religião nesse mundo. Quanto? 14 mil? 14 mil. Será que nós estamos na certa? Até aquele momento, né? Você diz que a doutrina é tão nova, né? Mas o ensinamento que a doutrina traz é tão velho, tão antigo, desde que o ser humano apareceu no mundo, porque ela nos fala da evolução dos seres, é isso. Então isso sempre existiu. Agora, Kardec codificou, ele trouxe para nós todos esses ensinamentos, né? E para a gente raciocinar, será que nós estamos na doutrina certa? É só a gente assistir uma reunião mediúnica, né? Onde a gente conversa com aqueles que estão lá do outro lado, não é isso? Então, para saber como é o mundo espiritual, nada melhor do que conversar quem vive lá. E foi isso que Kardec fez, através dessas 1019 perguntas e respostas, e perguntou àqueles que estão lá do outro lado. Então eles vieram revelar todo esse mecanismo que é a nossa vida encarnados, a nossa vida desencarnados e assim por diante. Vamos agradecer o nosso irmão, nosso companheiro Cid. O Cid tem uma facilidade de memorar poesia, né? É incrível. Eu demorei acho que uns 50 anos para mim decorar aquela batatinha, entendeu? E até hoje eu não sei se eu lembro. Nós vamos agora, brincadeiras à parte, nós vamos agora